Graça e paz, amiguinhos, sejam bem-vindos aqui a este momento de culto, de encontro da Palavra de Deus. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Rutinha. Oi, pastor. Seja bem-vinda aqui nesse encontro com os nossos coleguinhas, amiguinhos. E hoje nós vamos continuar aprendendo tanta coisa boa que nós temos aprendido aqui. É verdade, pastor. Uma das coisas que eu aprendi é que Deus tem que ser o primeiro da nossa vida, né? Exatamente. E eu aprendi que precisamos servir a Deus, pois Ele é o único e verdadeiro Deus. Olha, meu coração se enche de alegria, de verdade, Rutinha. Que bom, De pastor. verdade, Samuel e amiguinho, sabe por quê? Porque nós temos visto que vocês realmente têm aprendido da palavra de Deus e vocês creem no nome de Deus. Isso é muito importante. Verdade, pastor. E antigamente muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Pois é. Poxa, que coisa triste, hein, Verdade, Samuel? muito. Jesus fez tantos milagres e abençoou tantas pessoas e mesmo assim algumas delas não acreditavam em Deus. Ruth, mas tem pessoas que têm um coração muito duro, sabia? Verdade, pastor. E não acreditam na existência de Deus. É, pastor. E eu soube que a história de hoje ela vai falar sobre isso. Eu estou bastante curioso, pastor. Ah, então vamos orar, cantar e depois vamos ouvir a história. Então tá bom. Então nós vamos orar primeiro hoje então. Tá bom. Tá bom? Você ora, Rutinha? Oro sim. Senhor, abençoe a vida de cada criança que tem dedicado um tempo para assistir esses encontros tão preciosos. Que cada uma delas possa aprender os cânticos, os versículos e também as histórias bíblicas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vinícius. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Vamos à nossa história. Oi, meus amigos! Oi, crianças! Tudo bem? Se eu perguntasse para vocês quem é Jesus, o que vocês me diriam? Ah, mas eu quero que vocês pensem essa pergunta aí na casa de vocês. Quando Jesus estava na terra, ele afirmou ser o Filho de Deus. Mas será que existe alguma prova que Jesus estava falando a verdade? Vamos fazer o papel de detetives hoje, enquanto ouvimos nossa lição bíblica. Então, vocês vão ser detetives junto comigo. O Senhor Jesus, enquanto estava vivendo neste mundo, ele chamou 3 discípulos para ir a um monte alto junto com ele. Era Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos eram muito próximos, muito íntimos de Jesus. Quanto mais próximos ficamos do Senhor Jesus, mais compreendemos quem Ele é, mais a gente aprende quem Ele é. E então Pedro, Tiago e João eram muito próximos de Jesus porque andavam com Jesus e conheciam sobre Jesus. E algo aconteceu. Jesus foi transfigurado. Como assim? Que palavra difícil é essa? Transfigurado quer dizer que houve uma mudança. Jesus mudou a imagem dele, as roupas dele, diante dos olhos daqueles discípulos.
O rosto de Jesus e as roupas de Jesus ficaram brilhantes como o sol. Imagina, quando a gente olha para o sol, nosso olho até dói. A gente nem consegue olhar para o sol por muito tempo. E imagina aquela luz que estava em Jesus, no rosto dele e nas roupas dele. Era uma luz tão linda, tão forte, que os discípulos nem conseguiram olhar por muito tempo. Os discípulos viram pessoalmente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deixou a sua casa no céu e veio a essa terra tomando a forma humana. Jesus era tanto Deus quanto homem. Ele era Deus porque nele não havia nenhum pecado, mas ele também era homem porque ele sentia dor como nós sentíamos, ele sentia fome como a gente também sente. E mesmo fazendo muitos milagres, algumas pessoas naquela época não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles falavam que Jesus era um mentiroso, que Jesus não era o Messias e que Jesus fazia até milagres em nome de demônios. Que coisa triste, crianças. Os discípulos estavam tendo uma pequena ideia do tamanho da glória de Deus quando viram ele brilhando como o sol. Mas sabe quem apareceu também nesse momento? Moisés e Elias. Eles apareceram e eles estavam falando com Jesus sobre a morte dele. A milagrosa aparição de Elias e Moisés, que já tinham morrido, mostrava que Jesus era quem ele afirmava ser. Eles estavam falando com o próprio Filho de Deus. A morte do Senhor Jesus já tinha sido planejada antes do começo do mundo. Moisés e Elias sabiam disso e falavam com Jesus sobre esse assunto, que em breve Jesus iria até Jerusalém para morrer. E Pedro nesse momento ficou abismado, admirado ao ver Jesus, Moisés e Elias, principalmente porque Moisés e Elias já haviam morrido, mas Deus havia enviado eles para provar que Jesus era o Filho de Deus. E Pedro então falou: eu quero construir uma tenda para vocês três. Mas Pedro, como sempre impetuoso, estava colocando de maneira errada Jesus no mesmo nível que Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés e Elias foram homens inspirados por Deus, mas nós nunca devemos comparar Jesus igual a ninguém. Jesus é santo e perfeito, a glória dele é incomparável, não existe ninguém que tenha um poder igual ao dele. Então Pedro estava equivocado. Mas enquanto Pedro falava, uma nuvem brilhante cobriu a todos eles ali e uma voz falou. Mas quem será essa voz? Era a voz do próprio Deus. E Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. E eles ficaram então maravilhados, o próprio Deus falando com eles, dizendo que Jesus era o Filho de Deus e que eles precisavam ouvir a Jesus. Os discípulos ficaram amedrontados, sentiram medos e se ajoelharam. E quando Jesus disse aos discípulos para eles se levantarem, eles estavam apenas com Jesus. Moisés e Elias já haviam desaparecido. Jesus então disse para aqueles discípulos para que eles não contassem nada do que viram e ouviram até depois que ele estivesse ressuscitado. Crianças, obrigada pela ajuda de vocês. Nós fomos ótimos detetives. Descobrimos então que Jesus existe e que ele sempre existiu. Ele mora no coração de todos aqueles que o recebem. E quem não recebeu Jesus no coração precisa crer que ele é o Filho do Deus vivo. Precisamos escutá-lo e obedecê-lo, pois, como diz lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre a vida do profeta Elias, e daqui para frente nós vamos continuar aprendendo sobre a vida de um outro profeta. Um beijo para vocês, crianças! Mas Lutinha, a música tem que cantar assim, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Jesus nos amou. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Amém. Deus nos amou primeiro e por isso que nós o amamos, não é verdade? Sim. Conta para nós, Rutinha. Ah, pastor, como é bom crer no Senhor Jesus. Eu creio nele de todo o meu coração. Amém. Você também, Samuel? Eu também, pastor. Amém. E por isso eu preciso escutá-lo e obedecê-lo. E Deus deseja que todas as pessoas, e inclusive as crianças, acreditem que Jesus nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Amém. Amém. Eu não sou muito de ficar emocionado não, mas eu estou emocionado hoje porque é muito bom a gente crer em Jesus, não é Muito verdade? bom. Eu quero convidar você, amiguinho, amiguinha, se você ainda não creu em Jesus como Salvador, sente com o papai e a mamãe, pede para o papai e a mamãe orar por você e aceite Jesus como seu Salvador, se ele ainda não é. Amém? Amém. Que Deus abençoe Samuel, que Deus abençoe Rutinha. Amém, E pastor. até o nosso próximo encontro, não se esquecendo de que, Samuel? Dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Isso. E também convidar eles para se inscrever no nosso canal, né, pastor? É isso aí, é muito importante, né? Para que muitas pessoas possam ouvir essa linda mensagem. Tchau, um abraço, que Deus a todos abençoe. Tchau. Tchau, tchau.